Hebreus 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto os anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e os seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cedro de equidade é o cedro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Pois isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles te perecerão, tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão. Qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor, que hão de herdar a salvação? Até aqui, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Você pode dizer amém? Coloque-se assentado, por gentileza. Amém. Preste atenção aqui. Essa carta aos Hebreus, ela é peculiar por vários motivos. Ela é singular, na verdade. Primeiro motivo é que ela é diferente de todas as outras cartas do Novo Testamento, porque ela não fala nem o destinatário e nem o remetente. Ela não fala quem foi o autor e não fala ao certo para quem era destinado esta carta. Por isso que muitos estudiosos bíblicos chamam Hebreus de o quinto evangelho. O quinto evangelho. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles retratam a vida terrena de Jesus. Já Hebreus retrata o ministério celeste do nosso Senhor Jesus. Enquanto os 4 evangelhos relatam tudo aquilo que o Senhor Jesus fez em terra, Hebreus retrata o que ele continua fazendo no céu. No céu, por isso que ele é tão diferente. E ele, de todos os livros do Novo Testamento, é o livro que tem mais citações sobre o Antigo Testamento. E isso porque há um motivo. Porque Hebreus tem uma tese, tem um objetivo. E esse objetivo é fundamental para você entender toda a carta aos Hebreus. Qual que é o objetivo de Hebreus? Essa carta, ela foi escrita para os judeus que haviam se convertido a Cristo e abandonaram a fé judaica, abandonaram o judaísmo e abraçaram a Cristo e o cristianismo. Mas, por causa da perseguição que se instalou no mundo antigo, em meados do primeiro século, por volta do ano 60, ano 64 depois de Cristo, esses irmãos que se abraçaram o cristianismo, temendo a sua morte por causa da perseguição que houve por parte de Roma, na figura de Nero, a todos os cristãos do antigo mundo, esses irmãos começaram
a estar de malas prontas para voltar ao judaísmo novamente, temendo por suas cabeças. Então, o autor da carta aos Hebreus escreve para mostrar a essas pessoas que abraçaram o cristianismo, mas com medo da morte estão pensando em voltar ao judaísmo. Ele escreveu para que essas pessoas entendessem que Cristo, Ele é a expressão exata de Deus, e por isso, Ele é maior do que tudo e todos. Hebreus vai dizer, se você voltar ao judaísmo, você estará abraçando a própria morte. Por quê? Hebreus vai mostrar que Jesus, Ele é melhor. Jesus, Ele é maior. Jesus, Ele é superior. Superior a quê? Ele é superior aos profetas. Ele é superior aos anjos. Ele é superior à maior liderança que Israel já havia visto. Ele é superior a Moisés. Ele é superior a Arão. Ele é melhor do que o próprio Josué, que foi quem liderou o povo até pisar na terra prometida. Jesus é maior. E Hebreus vai dizer que o sacrifício de Jesus, ele é melhor do que o sacrifício judaico lá do Antigo Testamento, que oferecia um cordeiro, que oferecia pombinhas para expiação dos seus pecados. Hebreus vai dizer, Jesus é maior. A nova aliança inaugurada pelo sangue de Jesus, ela é maior do que a antiga aliança. Se a gente pudesse resumir Hebreus, a carta de Hebreus, em uma única palavra, a palavra seria melhor. Melhor. Cristo é melhor. Se você prestou atenção no texto que nós acabamos de ler, você percebeu que aqui ele está provando com argumentos sólidos por que Jesus é maior, por que ele é superior aos profetas, por que ele é superior aos anjos. E ele começa revelando a superioridade de Jesus sobre os profetas, dizendo que ele existe e ele se revelou. Jesus se revelou. Aliás, nós só conhecemos o que conhecemos de Deus porque Ele nos revelou. Porque se Ele não nos tivesse revelado, nós nem o conhecíamos. Deus se revelou através da criação, Deus se revelou através da nossa consciência, Deus se revelou nas Sagradas Escrituras e Ele se revelou através do Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o nosso conhecimento de Deus não vem no muito estudar, o nosso conhecimento de Deus não vem de uma habilidade humana de conhecer a Deus, o nosso conhecimento de Deus só vem porque Ele se revelou a nós. E veja só o que diz o versículo 1, acompanhe comigo o texto, que diz assim, olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto aí. Veja só, versículo 1. Quem fala? Deus. Quando é que fala? Ele falou outrora. Quantas vezes ele fala? De muitas vezes. Como é que ele fala? De muitas maneiras. A quem? Falou a quem? Aos pais. Por quem? Por intermédio de quem ele falou aos pais no passado? Pelos profetas. Mas agora ele nos fala por meio do Filho, Jesus. Guarde isso na sua mente, no seu coração. Então vamos, à luz desse texto, Hebreus capítulo 1, entender esta revelação de Deus, que mostra a superioridade do Filho, a superioridade de Jesus. Por quê? Porque o Filho, e é o Filho, que Deus fala a nós. E é essa maneira que Deus fala a nós, por meio do Filho, que é maior e a mais sublime revelação de Deus na história da humanidade até hoje. O Filho. Não há revelação maior de Deus a não ser a revelação do seu Filho. Se você aguarda qualquer outra revelação que venha de Deus maior do que Jesus, você é tolo, você equivoca-se, porque Cristo é a maior revelação de Deus dada à história. E essa é a grande mensagem de Hebreus. Quando você ler Hebreus na sua casa, leia Hebreus com essa ideia, com esse óculos. Hebreus vai dizer
que Ele, o nosso Pai, nos fala pelo Filho, e o Filho é maior que os profetas. E aí ele vai responder aqui, e eu quero ver com você, por que Jesus é maior que os profetas? Eu quero que você preste bastante atenção, tente não se dispersar. Primeiro, Jesus, o Filho ungido do Pai, ele é maior do que os profetas, porque nenhum anjo foi chamado de filho. Nenhum anjo pode ser chamado de filho. Filho no maiúsculo, com F maiúsculo. Veja só o versículo 2, a parte A, diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, Jesus é filho, é gerado no Pai. Jesus tem a mesma substância, Jesus tem a mesma essência, Jesus tem a mesma natureza do Pai. Ele tem, ou seja, os mesmos atributos do Pai. Ele realiza as mesmas obras do Pai. Ele é único, ele é exclusivo. Jesus é único. E ele é superior aos profetas, justamente porque ele é o Filho. Todos os profetas foram importantes porque eles vieram preparar o caminho, eles vieram apontar a chegada do Filho, mas nenhum deles era filho com F maiúsculo. Somente Cristo Jesus, aquele que tem os atributos do Pai, que foi formado com toda a substância do Pai Celestial, ele é o exclusivo Filho de Deus. Então esta é a última revelação de Deus para a humanidade, o seu Filho. E aí ele vai dizer que o Filho é maior dos que os profetas, porque, verso 2, parte B, diz assim: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Cristo é maior do que os profetas, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. O porquê que Jesus é o herdeiro de todas as coisas? Por causa da sua encarnação, por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, por causa do túmulo vazio, por causa de ter vencido a própria morte. Deus, o Pai, constituiu o Filho como sendo o herdeiro de todas as coisas. E é exatamente que Filipenses, o apóstolo Paulo aos Filipenses diz: ele se esvaziou de si mesmo, assumiu forma de servo, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Ele que se humilhou através da morte de cruz, foi exaltado sobremaneira pelo Pai, que lhe deu um nome acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobre e diante dele toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo é superior aos profetas, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Então, Deus dá à igreja como herança a seu Filho. Isso significa que você, isso significa que você, isso significa que eu, isso significa que todos nós somos um presente do Pai para o Filho. Você é herança de Deus. Você, papai e mamãe, você não cria o seu filho para o mundo, você cria o seu filho para Deus. Ele é a herança de Deus. Você que ama e cuida da sua família e faz dos seus dias um amor e um cuidado muito grande pelos seus, você faz isso para Deus, porque nós, a igreja, somos resultado da herança do Deus Pai ao Filho. Em consequência, a obra que o Filho fez na cruz, ele se tornou herdeiro de todas as coisas. Mas o autor de Hebreus, ele não para por aí. Ele prova que Jesus é superior aos profetas, não somente porque ele é herdeiro, mas também porque ele é agente da criação. Ainda o versículo 2, a parte final do versículo, a parte C do versículo diz assim: pelo qual também fez o universo. Você já pensou nisso, irmão? Já passou pela sua cabeça que Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Redentor,
aquele que se fez carne, aquele que nasceu de uma mulher, aquele que nasceu numa manjedoura, aquele que nasceu sobre o peso da lei de Moisés, aquele que cresceu com sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Você já parou para pensar que esse Jesus, aquele que cresceu numa carpintaria, aquele que era visto por tudo e por todos, aquele que foi para o alto de uma cruz, foi humilhado, cuspido, chacoteado, aquele que deixou o seu túmulo vazio, aquele que saqueou o inferno, ele também é o que criou o universo. Ele fez todas as coisas juntos com o Pai. Pastor, que loucura é isso? Mas é isso que a Bíblia nos diz. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o Filho, e sem ele nada do que foi feito se fez. Coisas invisíveis, coisas visíveis, este vasto mundo com os bilhões de galáxias espalhados pelo universo, esse universo que possui mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, tudo isso foi feito por ele. Ele é maior do que os profetas, porque ele é agente de todas as coisas criadas. Ele fez todas as coisas. Entenda uma coisa: toda matéria, toda substância, ela nunca é eterna. O mundo não veio à existência de forma espontânea. O mundo não veio como resultado de uma explosão. O mundo não é uma constante evolução de milhares e milhares de anos. O mundo existe por causa do Filho de Deus, que criou todas as coisas, e por isto, ele é superior aos profetas, diz Hebreus. Ele criou todas as coisas. Mas ainda, ele diz que ele é superior aos profetas. Veja o que diz no versículo 3. Ele é o resplendor da glória, e é a expressão exata do seu ser. Que coisa extraordinária, que coisa magnífica. Quando você olha para os profetas do Antigo Testamento, estou falando de Elias, de Eliseu, de Jeremias, de Abacuque, de Amós, de Sofonias, todos os homens que Deus levantou no Antigo Testamento para ser voz de Deus. Quando vocês olham a história desses homens lá no Antigo Testamento, a gente percebe que quando eles vêm ao mundo trazendo a mensagem de Deus para as pessoas, eles enfatizam nos seus textos alguns atributos de Deus, algumas qualidades, alguns adjetivos de Deus. Por exemplo, o profeta Isaías enfatizou a santidade de Deus, e por causa da santidade de Deus é que o mundo está dessa maneira. Ele vai dizer, o profeta Amós, que enfatiza a justiça de Deus. O profeta Oséias enfatiza a misericórdia de Deus. Só que quando vem Jesus, o Filho unigênito do Pai, ele não só veio falar de um ou de outro atributo, ou de uma ou de outra qualidade de Deus, não. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio ser o refletor, ele veio ser o holofote para mostrar a glória do Pai. Por isso que ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Assim como o sol reflete os raios que iluminam e trazem calor, o Cristo ungido de Deus, ele surge em toda a história para trazer a beleza de Deus. Ele é a exata revelação de Deus para a glória do Pai. Querido, se você olhar para Jesus, você vê o Pai. Ele é a exata expressão de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Quer saber quão poderoso é o nosso Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber quão misericordioso é o nosso Deus? Então olhe para Jesus. Quer saber o quanto que Deus é bom? Então olhe para Jesus. Você quer saber como é que Deus é, como que Ele se manifesta, como que Ele age na humanidade? Olhe para Jesus, Ele é a exata expressão do nosso Deus. E mais, o autor de Hebreus está provando que Jesus é superior aos profetas, não apenas porque Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, mas olha ainda o versículo 3, a parte B, que diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu
Estou sozinho aqui? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, eu não sei se isso te espanta, mas esse universo que não veio por acaso, que não passou a existir de forma sozinho, espontânea, esse universo, além de ter sido criado por Ele, ele é sustentado por Ele. Ou seja, Cristo é o sustentáculo do universo. Esse universo estaria desintegrado se o Filho não o sustentasse. Esse universo, ele não foi criado e jogado para lá. Nossa vida não é obra do acaso. A minha vida, a sua vida não está como um barco à deriva. Não, Cristo é o que nos sustenta e nos mantém. Ele é o Criador, mas também é o regente, o protetor, o provedor de todas as coisas. Ele intervém, ele governa no universo, ele dirige a história. E a rédea da história está nas mãos do nosso Deus. Tudo é sustentado por Ele, Ele cria, mas Ele também provê, sustenta, mantém, nele tudo subsiste, por isso Ele é maior do que todos os profetas. Ele cria e sustenta, amém? Versículo 3, parte final, ele finaliza o versículo 3 dizendo: depois de ter feito a purificação dos pecados, Ele é Deus. E foi o apóstolo João que disse: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele é Deus, Ele é um Deus autoexistente, Ele é um Deus imenso, Ele é um Deus infinito, eterno, imutável, Ele é um Deus onipotente, onisciente, Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus aonde nem os céus pode contê-lo. Então esse Deus, aprove a esse Deus, no conselho da Santíssima Trindade, antes que o mundo existisse, o Pai amou, o Pai nos escolheu, o autor de Romanos vai dizer que Ele nos predestinou, o Pai determina ao seu Filho que Ele vem ao mundo para nos salvar, e o Filho então se esvaziou de toda a sua glória e majestade, se fez carne, o Filho se esvaziou, se fez forma de servo, Ele tomou sobre si os nossos pecados, o Filho carregou no seu corpo os nossos pecados, Ele carregou sobre si as nossas iniquidades, e no lugar de todos nós, Ele se apresentou como não apenas o sacerdote perfeito, mas Ele se ofereceu como sacrifício perfeito. O sacerdote no Antigo Testamento era o cara que era escolhido e preparado por Deus para levar o sacrifício do povo até Deus. Jesus, Ele mesmo se oferece, Ele é sacerdote, mas Ele também é o sacrifício. Ele é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, para a nossa justificação, para a nossa remissão, e agora por meio da sua morte, Ele nos purificou de todos os pecados. Esse Deus tornou-se homem, é o Deus sendo santo, que se torna pecador, é o Deus que é bendito, mas se torna maldito. Esse Deus, o Filho, morreu pelos nossos pecados para nos dar vida e uma vida eterna. Ele se fez maldito para a purificação dos nossos pecados na cruz do Calvário por meio do seu sangue. Esse é o Filho, Jesus, e por isso Ele é superior a todos os profetas. Qual a importância dos profetas? Os profetas no Antigo Testamento apontavam para a expiação, apontavam para o sacrifício final, apontavam para aquele que viria e ofereceria a si mesmo como sacrifício perpétuo. Mas Jesus é colocado em uma posição que não há como colocar nada acima desta posição que ele foi colocado. Ele é superior, ele é exaltado sobremaneira, ele está à direita de Deus
Pai, e como governador do universo à direita do Deus Pai, Ele põe reis, Ele tira reis, é Ele que tem as rédeas da história em suas mãos, é Ele que dirige a igreja, é Ele que mantém a igreja, é Ele que é o cabeça da igreja, Ele que é o protetor da igreja, é Ele que está no trono e reina, e Ele vai voltar na sua glória buscar a sua igreja. Esse é o nosso Jesus, que é superior a todos os profetas. Você não precisa de profecia, você precisa do Filho, porque Ele é superior. Mas ainda no capítulo 1, após mostrar que Ele é superior aos profetas, Ele diz: Cristo Jesus, o nosso Pai, Ele também é superior a todos os anjos. De que maneira? Primeira coisa, Ele é superior a todos os anjos, porque Ele tem um nome que é acima de todos os nomes. Olha o versículo 4 e 5, está com a Bíblia aberta aí? Leia comigo, versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo que Cristo Jesus, o Filho de Deus, herdou um nome que é muito, 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 muito superior a todos os anjos. Por quê? Porque ele recebeu um nome que nenhum anjo recebeu. Que nome é esse? Filho. Só ele é filho. É da mesma essência, é da mesma substância, da mesma natureza, tem os mesmos atributos, realiza a mesma obra do Pai. Ele recebeu um nome que está acima, ele recebeu um nome que nenhum rei recebeu, ele recebeu um nome que nenhum imperador, nenhum filósofo, nenhum cientista, ele recebeu um nome que nenhum daqueles que se tornaram grandes na história do universo, aos olhos dos homens, ele recebeu um nome que ninguém jamais recebeu, um nome tão célebre, tão precioso, tão poderoso, tão amado, tão temido, o nome do Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, e por isso ele é superior aos anjos, porque ele é filho. Mas ele também é superior aos anjos, versículo 6, olha só, porque ele tem uma dignidade superior à dignidade dos homens, dos anjos. Veja só o versículo 6, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Notem, percebam que Jesus Cristo, quando ele entra na história, quando ele entra no mundo, ele entra como sendo o unigênito de Deus. O versículo talvez mais conhecido de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entra na história como sendo o unigênito de Deus, mas quando ele entra no mundo como sendo o Filho único de Deus, ele purifica os nossos pecados mediante a sua cruz, ele nos redime, ele nos salva, ele nos perdoa, e agora todos aqueles que creem no Senhor Jesus, eles passam a ser chamados também de filhos de Deus. Todos aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz em seu lugar, eles também são adotados, eles nascem dentro da família de Deus. Todos aqueles que dizem, Senhor, eu aceito o seu sacrifício na cruz em meu lugar, eu entendo que eu merecia, mas eu aceito que o Senhor morreu por mim e fez um sacrifício precioso. Eu e você, quando assim declaramos de todo o nosso coração, nós nos tornamos filhos amados de Deus. Não somos apenas criaturas, não somos apenas seres criados, mas através da cruz nós nos tornamos anexados à família de Deus. Nós somos adotados à família de Deus. E por causa disso, do sacrifício do Cordeiro e da morte pelos nossos pecados, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus Cristo voltar das nuvens, em glória, em majestade, em toda a sua plenitude, ele não voltará mais como filho unigênito de Deus, mas ele virá como o primogênito de Deus, como o primeiro filho de Deus, porque agora ele não é único, porque agora existe em várias nações, línguas, em todos os lugares, pessoas que se tornaram filhos de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Então ele é o primogênito de Deus, mas nós fomos gerados, ou seja, você
Você e eu fazemos parte da família de Deus. Não importa a tua história de vida, eu não sei quanto você foi sofrido, eu não sei quantas vezes as coisas deram errado na sua vida, eu não sei o que acontece na sua família, mas eu sei que se você crê e aceita a morte de Jesus no seu lugar, você se torna filho de Deus, e você pertence a partir de então à gloriosa família de Deus. Você e eu fomos adotados como filhos, e como filhos somos co-herdeiros em Cristo. Irmão, não sei se isso mexe com você como mexe comigo. Nós nascemos da água, nascemos do Espírito, nós nascemos de novo, nós nascemos de cima. Você nasceu de Deus. Ele é o Filho. E aos anjos, Deus dá apenas uma ordem, diz o texto: o adorem, adorem o Filho, adorem o Filho. Por isso ele é superior a todos os anjos. Hebreus ainda vai dizer que Jesus é superior aos anjos, por quê? Porque ele tem uma posição superior à posição dos anjos. Simples assim. Versículo de número 8, olha só, a parte A do versículo 8 diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Aqui é o pai se dirigindo ao filho. Ele olha para o filho e diz: o seu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Ou seja, o próprio pai reconhece o filho como sendo Deus, da mesma essência dele, da mesma posição dele. Ele tem um trono que é para sempre, sempre, sempre. E eu pergunto a você: aonde estão os reinos do mundo? Aonde é que está o Egito? Aonde é que está a Síria? Aonde é que está a Babilônia? Aonde é que está o Império Medo-Persa? Aonde é que está o Império Greco-Macedônio de Alexandre o Grande? Eu pergunto a você: aonde é que está o grande Império Romano, temido por todo mundo antigo? Aonde está? Aonde estão os imperadores? Aonde estão os grandes reis do passado? Aonde estão esses grandes homens? Eu respondo: todos eles se levantaram, mas caíram, se prostraram, passaram, foram, os seus governos acabaram, eles morreram, eles viraram pó. E se você um dia for procurar e visitar o túmulo deles, você perceberá que você pode visitar, se você quiser, o túmulo de todas as pessoas que criaram a religião para nos desviar do caminho da verdade. Você pode ir até o túmulo de Buda, você pode ir até o túmulo de Confúcio, lá na China. Você pode ir visitar o túmulo de Maomé, de Allan Kardec. Você pode visitar os túmulos de todos os papas que governaram o Vaticano. Se você quiser, você pode visitar grandes túmulos de grandes reis, ornamentados, belos, cheios de ouro e pompa. Mas o trono, o túmulo do Rei da Glória, o túmulo de Jesus de Nazaré, ele está vazio. Ele está vazio porque ele não está no túmulo, ele está no trono. Ele está vazio porque ele não foi lá morto e ali ficou. E o túmulo está vazio porque ele reina, e o seu reino é eterno, é firmado em misericórdia. O seu trono jamais passará. Esse é Jesus. O seu trono é para sempre, diz Deus. Por isso ele é superior aos anjos. E ele é superior aos anjos por causa que a obra que ele realizou e realiza é superior às obras dos anjos. Versículo 10. Acompanhe comigo o texto. O que diz o verso 10? Olha que coisa linda. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste? Também, qual manto? Os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Aleluia. O que ele está dizendo é que toda a obra da criação, tudo aquilo que foi criado, tudo isso vai envelhecer, tudo isso vai enrugar. Eu, você, nós vamos passar, a gente vai se enrugar, nosso corpo será caquético. Esse mundo vai se desfazer.
E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, se não me engano, no capítulo 3, diz isso com uma linguagem muito forte. O autor da carta diz que os elementos se desfarão todos abrasados. A terra e as obras da terra que nela existe serão todas atingidas, e então haverá novos céus e nova terra, as quais habita a justiça. A criação, assim como nosso corpo, tudo isso vai passar, isso vai envelhecer, mas a Bíblia diz que Deus trará a nós um novo corpo, um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo glorioso, um corpo celestial, assim como também Deus vai restaurar toda a criação caída pelo pecado. Deus vai restaurar tudo aquilo que foi feito, e aí sim haverá novos céus e novas terra, mas Ele, o Criador, nunca envelhecerá, nunca passará, nunca se desintegrará. Ele não será necessário a Ele um novo corpo, não. Por isso que a Bíblia diz: tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Cristo Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será amanhã. Ele é eternamente o mesmo, por isso nós não somos consumidos, porque Ele não muda e é superior a todos os anjos. E para encerrar, por que Cristo ainda é superior aos anjos? Porque o Filho tem um destino superior ao destino dos anjos. Versículo 13 diz assim: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Esta é uma pergunta retórica, e a resposta é: nunca, nunca. Deus nunca disse a nenhum anjo: olha, se assenta aqui do meu lado, se assenta aqui do meu cantinho, se assenta à minha direita, e agora eu colocarei todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele nunca disse isso para anjo nenhum. Mas Deus, o Pai, chamou o seu filho e disse: meu filho, assenta-te à minha direita, e eu colocarei debaixo dos teus pés todos os seus inimigos. E quando todos os seus inimigos, os inimigos do Filho, estiverem debaixo dos seus pés, Ele entregará o reino do Deus Pai, para que o Filho seja tudo em todos. Tudo em todos. Em outras palavras, é impossível lutarmos contra o Filho e prevalecer. É impossível. Todos aqueles que se levantam contra o Filho de Deus, todos eles que tentam marchar a honra do Filho, todos eles desistem, todos eles caem, porque ninguém pode prevalecer contra o Filho de Deus. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele saiu vencendo em todas as batalhas. Por isso que a Bíblia diz que um dia Ele pegará, Ele lançará o anticristo e a besta no lago de sofre, Ele lançará a própria morte no lago de fogo, e Ele reinará para sempre, e a sua igreja vitoriosamente será, assim como Ele, vencedora. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque Ele é o seu defensor. Ele é o nosso defensor. E Hebreus conclui o último versículo do capítulo 1 dizendo: não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que herdam a salvação? Todos os anjos são seres criados, e criados como sendo seres ministradores, ou seja, o anjo é um diácono, o anjo é um servo. O anjo é aquele que foi criado por Deus para servir e estar a serviço de quem? Da igreja. Deus dá ordem aos seus anjos para que Ele te proteja, que te guarde, que acampe ao seu redor e te livre. Os anjos são todos preciosos, valorosos em poder, mas eles atendem o comando de Cristo, como uma velocidade de um vento. Eles atendem rapidamente a ordem de Cristo, e assim exercem o juízo de Cristo como labaredas de fogo. Lembra dos anjos que destruíram Sodoma e Gomorra? Eles exerceram o juízo de Deus, consumiram. Eles têm essa função, servir a igreja. Porém, eles ouvem a voz,
eles ouvem o comando do Rei dos Reis. Todas as hostes celestiais ouvem a voz do Senhor dos Senhores. E a Ele que nós damos honra, glória e louvor nessa noite. Amém? Qual que é o compromisso que você tem com Jesus até hoje? Qual aliança você firmou com Jesus até hoje na sua vida? Tudo isso eu quero apenas concluir dizendo: hoje é noite de salvação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você reconhecer esse Cristo que é maior do que todos os profetas, do que é maior do que todos os líderes, que é maior do que todos os anjos. Hoje é dia de você reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Hoje é um dia oportuno, aliás, hoje é o único dia oportuno, porque o dia de amanhã você não administra, eu não administro, nós não estamos lá. Então hoje é o único momento oportuno para você se entregar de corpo e alma e espírito ao Senhor. Se você ainda não se rendeu aos pés de Jesus, hoje é dia de você fazer isso, hoje. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Como escapar se você negligenciar essa tão grande salvação? O dia que se chama hoje é o momento de entregar a sua vida ao Senhor. E eu convido você a colocar-se em pé comigo, para nós orarmos a esse Deus, que é superior a anjos, que é superior aos profetas, que é superior a tudo e a todos.